Vocês têm visto aos sábados à noite algumas mensagens a respeito de uns aos outros, não é isso? E amanhã cedo vocês vão ver o alimento diário. Então, quais os uns aos outros que vocês viram mesmo? Uns aos outros. Apoiar uns aos outros. Servir uns aos outros. E agora, perdoar uns aos outros. Interessante porque a mensagem do alimento diário dessa semana fala sobre exatamente perdoar uns aos outros, né? Que são as questões práticas do viver da igreja. E é isso. Nos últimos tempos, eu tenho sido muito impressionado, e acho que o Roberto também, porque a gente tem conversado bastante, com o número de vezes que essa expressão uns aos outros aparece, especialmente no Novo Testamento, né? E com todos esses, né, versículos, né, consolai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, né, tolerai-vos uns aos outros, né, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, sede submissos uns aos outros. Ou seja, o Novo Testamento está repleto disso, porque na sua sabedoria, Deus fez um plano de salvação que inclui uns aos outros. Essa questão tem ficado tão clara, né? E especialmente esse semestre que nós estamos falando sobre a edificação da igreja e tudo mais. Mas é tão interessante que a igreja sem o uns aos outros não existe, né? Não existe igreja no isolamento. Ontem eu estava conversando com um irmão, ele está passando por momentos de depressão, de ansiedade, crise do síndrome do pânico e tal, e foi diagnosticado com toque, e não quer sair de casa, e está assim, assim, esse é o oposto da salvação que o Senhor preparou para nós. Desde, assim, não só da salvação, mas da vida que o Senhor projetou para nós. Lá em Gênesis 2, o Senhor já falou, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2 foi antes da queda. Isso significa o seguinte: o Senhor planejou para nós uma vida em comunidade. Ele nunca planejou uma vida no isolamento. Então, isso é parte do plano original de Deus. Quando a queda veio, ela bagunçou toda a vida do homem, inclusive os relacionamentos. E aí o Senhor então nos resgata, né, nos compra de volta do isolamento e nos coloca de novo numa vida coletiva. Por isso que a igreja é o corpo, a igreja é a família, né? A igreja é o exército, a igreja são os chamados, ou seja, todos os símbolos da igreja são coletivos. Porque faz parte do plano original de Deus que a queda danificou. Agora, é uma tremenda dor de cabeça. Porque o Senhor pega um monte de pessoas caídas, compra de volta, paga um preço caríssimo e coloca essas pessoas juntas. Como diz a molecada, vai dar ruim. Tá certo? Só pode dar ruim. Porque assim, o que você vai fazer com um monte de pessoas caídas? Redimidas, mas ainda assim caídas. Certo? Ainda caídas. E coloca para viver junto. O que vai dar? Ruim. Então, por isso, nós chegamos ao tema dessa noite. Perdoai-vos uns aos outros.
Percebe, irmãos, como o Senhor faz as coisas? Parece que o Senhor vai sempre na contramão, né? Quando você vai montar um negócio, o que você faz? Você escolhe as melhores pessoas do mercado para trabalhar nesse negócio. Se vai monta um negócio, vai dar emprego para alguém, você faz uma seleção. E quanto melhor o emprego, mais rigorosa é a seleção. Quanto melhor o salário, melhor você tem de ter para estar naquela posição. O Senhor está fazendo um negócio, um empreendimento celestial ilimitado. E o Senhor não faz o exame de seleção. Não, pelo contrário, exatamente. Ele escolheu o pior que o mercado podia oferecer. E ele comprou. Ele comprou e pagou um preço absurdo que ninguém consegue pagar. E coloca todo mundo junto. Logo, tem de dar ruim. Tem de dar ruim. Porque é só conviver um pouco junto, o que acontece? Ofensas. Eu estou aqui nesse local de Limeira pela primeira vez. Vocês não me conhecem. Então, que bênção, o irmão Marco Melo vem. Converse com minha mulher antes, para ver se é uma bênção mesmo. Entendeu? Melhor não, senão vai dar pior ainda, né? Então, quando é que nós não temos problema? Quando nós não convivemos. Não é? Não é bom ir para a conferência? Você vai para a conferência, desfruta a presença dos irmãos ali, pega a reunião, depois compartilha em pequenos grupos, conhece os irmãos de várias cidades, fala, que bênção. E vai para casa. Aí você começa a viver na mesma cidade. E aí você começa a entender, aquele irmão era assim, é? Não imaginava. Quem vê o irmão na reunião... Então, irmãos, mas isso é parte da sabedoria de Deus. Na sua sabedoria foi exatamente assim que Deus planejou a salvação. É uma salvação num corpo, é uma salvação na família, é uma salvação num exército, num agrupamento, no ajuntamento dos chamados. É lógico, irmãos, que nós temos a nossa experiência pessoal com o Senhor. A salvação é pessoal, mas ela não é isolada. Isso é importante a gente perceber. Nós somos salvos pessoalmente. Nós somos regenerados pessoalmente, nós somos trabalhados por Deus pessoalmente, nós somos transformados pessoalmente, mas não isoladamente. Então, o isolamento, não há salvação no isolamento. Senão cada um de nós podia ter ficado em casa. Agora, nós estamos saindo de uma pandemia, ficamos praticamente 2 anos entre presencial, não presencial e tudo mais. Foi bom? Exceto o fato de você assistir a mensagem debaixo das cobertas, no sofá, né? Isso foi bom, mas não houve relacionamento. E o Senhor é um Deus de relacionamentos. E Ele nos coloca junto, Ele nos coloca para nos relacionar com pessoas caídas. O Senhor, já pensou se o Senhor colocasse aqui alguns anjos entre nós, para pelo menos estabelecer um padrão? O Senhor não fez isso. Ia dar pior, né? Então o Senhor nos colocou na igreja para ter relacionamentos. Vida de igreja é uma vida de relacionamentos. E relacionamentos
produzem atritos, produzem dificuldades, produzem ofensas. O Senhor não evita isso, mas o Senhor dá a solução para isso. Por um lado, Ele trabalha em nós, por outro lado, Ele nos dá um aspecto importantíssimo, que é o perdão mútuo. Então nós vemos alguns versículos, como Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. E aí ele estabelece o padrão. Qual que é o padrão? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então Paulo não apenas dá um princípio, ele também dá um exemplo. O princípio é, vocês devem perdoar. E qual que é o exemplo? O Senhor perdoou vocês. Logo, vocês também devem perdoar. Então, irmãos, esse versículo é o que dá o tom toda vez que nós vamos falar sobre isso. Porque nós temos muitos motivos para perdoar, mas também nós temos muitos motivos para não perdoar. Motivos pessoais, motivos nossos, coisas que nós levantamos. Mas Paulo deixa muito claro. Qual que é a base do nosso perdão? Nós somos perdoados. Isso precisa ser sempre lembrado. E aí, Efésios capítulo 4, versículo 2 fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o versículo 32 fala: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo os perdoou. Então, irmãos, perdão está sempre ligado à obra redentora de Cristo. Perdão não é algo natural do ser humano. O homem caído não tem isso instalado de fábrica. Se não é pela redenção do Senhor, se não é pela obra que o Senhor fez na cruz, nós não fazemos isso espontaneamente. Algumas coisas até nos levam a perdoar, mas é sempre limitado, é sempre insuficiente. Funciona algumas vezes, nem todas. Um casal de namorados, por exemplo, no começo, releva tudo, nem fica ofendido. Mas conforme o tempo vai passando, depois que se casam, a vida vai, a vida junto vai se acumulando. Aquela paixão inicial já não é suficiente. Às vezes nós temos uma amizade muito boa com alguns irmãos, um relacionamento muito bom com os irmãos, gostamos deles, temos afinidades, temos coisas em comum, fazemos coisas junto. E aí relevamos muita coisa. Mas à medida que o tempo vai passando, a amizade e as coisas em comum não são suficientes. Certo? Não são... ficam aquém. Tem uma hora que acaba. Então, Paulo deixa muito claro, tanto em Efésios como em Colossenses, qual é a base do perdão? O fato de que nós fomos perdoados na cruz. Aí, Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, fala assim: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
E aí continua: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, parece um sanduíche. Paulo fala que nós perdoamos porque fomos perdoados. E o Senhor fala que nós temos de perdoar para ser perdoados. Então, na cruz, o Senhor nos perdoou. No dia que nós cremos no Senhor, o perdão de Deus foi aplicado a nós. Esse é o perdão inicial, certo? Tudo aquilo que veio antes disso, o Senhor simplesmente apagou. Não vai cobrar mais. Né? Perdão é exatamente isso. Não cobrar mais. Quando você perdoa uma dívida, você não cobra mais. Você até lembra. Não é? Deus esquece, mas Ele tem essa capacidade. Nós não. Tá certo? Quando meu filho era pequeno, teve uma fase que ele mordia. Né? Quem tem filho pequeno já deve ter passado por isso. Ele mordia. E um dia, ele mordeu várias, especialmente as meninas. Ele gostava de morder menina. E aí um dia a mãe de uma delas falou assim: olha, o André vem aí e tal. Já fazia um tempo, né? Aí ela falou assim: ele me mordeu. Elas já não eram crianças, assim, então já tinha passado, mas ela não esqueceu. Se perdoou ou não, eu não sei, mas ela não esqueceu. Tá? Então nós temos boa memória para as coisas. Deus não, Deus tem uma péssima memória para isso. Graças a Deus. Certo? Então nós podemos até nos lembrar, mas não cobramos de novo. Isso é perdão. O ideal seria que nós esquecêssemos. E alguns até nós esquecemos. Aí fala assim: lembra que fulano fez isso? É verdade, ele fez, mas às vezes a gente esquece, dependendo depende de quem fez, depende do que foi feito, depende um monte de coisa. Mas não cobramos de novo. Perdoar uma dívida é isso. Eu até me lembro. Mas a cobrança não vem mais. Então o Senhor nos perdoou, significa que Ele nunca mais vai cobrar aquilo que Ele perdoou. Hoje, nós ainda cometemos muitos pecados. Mas toda vez que nós nos arrependemos e pedimos perdão, nós podemos ter a certeza de que o Senhor não vai cobrar de novo. Por quê? Porque Ele já cobrou do seu filho. E o seu filho pagou. Então Deus não seria justo se cobrasse do seu filho e também de nós. Quando nós pecamos, nos arrependemos e pedimos que o Senhor nos perdoe, nos lave com seu sangue, é isso que Ele faz. Ele pega a dívida que o seu filho, o pagamento que o filho fez da dívida e aplica a nós. Acabou. Entendeu? É uma questão simples de contabilidade. Foi liquidada a fatura, ponto final. Não é, quando nós falamos da graça, é graça para nós. Mas houve um preço. E o preço foi pago. Ele não foi simplesmente esquecido. Agora, isso aí nos deu então o ponto inicial. Agora, o que o Senhor está falando aqui é o seguinte: que quando alguém tem alguma coisa contra nós, nós devemos perdoar, porque senão nós vamos até o Senhor e pedimos perdão, mas quando nós retemos o nosso perdão, o Senhor também retém o dele. Por quê? Porque Ele é mau, vingativo, traiçoeiro? Não, porque Ele nos ama. E porque Ele planejou dessa maneira, que no nosso relacionamento, embora haja ofensas, tá? Assim como o Senhor não nos tira do mundo, mas nos livra do mal, o Senhor nos coloca com outros pecadores e não evita que haja ofensas. Ele não estala os dedos e remove todas as dificuldades.
O que ele faz? Ele providenciou uma saída para isso. E a saída é o perdão. Agora, como nós vamos ver, perdoar implica em humildade. E essa é a questão. Então, quando o Senhor quer que nós perdoemos, é porque Ele também quer tratar o nosso orgulho. Porque esse é o grande problema. Depois em Mateus 18, 21, nós vemos Pedro perguntando, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então aí entra a nossa contabilidade. Porque a gente vai... uma vez, certo? Conhece a história? Não, do casamento? Já que o Roberto começou contando a história, eu vou contar também. A moça casou com o fazendeiro e tal, e depois do casório estão indo para casa na carroça, puxado pelo burro predileto, a égua predileta do fazendeiro, e aí estão lá os dois na carroça, e foi uma hora que ela tropeça. E o fazendeiro fala assim, deixa eu ver ele falar, não? Não? O cavalo deu uma tropeçada. Não, o fazendeiro está lá sentado na carroça junto com a esposa. E ela encantada, ai, o meu amor. Ela fala, Aí a égua continua andando e tal, dá uma segunda tropeçada. E ele fala assim, 2. E aí, mais para frente, a égua dá uma terceira tropeçada, ele tira uma arma e mata a égua. A mulher ficou onde já se viu você fazer isso com a pobre da égua? Ai, coitada, o que você fez? Ele vira para ela e fala o quê? Entendeu? Então, irmãos, às vezes nós fazemos isso com os irmãos, entendeu? Ele me mordeu. Na segunda a gente já fala 2, certo? Porque essa é a nossa natureza. Então Pedro e Pedro deu uma boa 7 vezes. Já pensou se o fazendeiro der 7 chances para a égua? Talvez ele chegasse em casa e a égua não morreria. 3 é muito pouco, fala a verdade. Então Pedro foi generoso aqui. Mas o Senhor falou, 70 vezes 7. Quem é suficiente para essas coisas, né? E depois em Mateus 5, 23, o Senhor fala isso. Em Marcos 11 fala que se você estiver orando e perceber que seu irmão tem alguma coisa, você deve perdoar. Na oração você deve perdoar. Mas em Mateus 5, 23, ele fala, se ao trazeres ao altar da tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Aí não é só uma questão de oração, mas uma questão de servir ao Senhor. Então, às vezes, no nosso serviço, nós ficamos travados. Porque, entre nós, né, irmãos, na vida da igreja, no viver coletivo, uma coisa que causa muito problema é justamente fazer o quê? Servir juntos. Entra no serviço com alguém, e aí, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu jeito e acha que o seu jeito é melhor. Então essas coisas vão criando essas ofensas. E aí tem uma hora que a gente vai levar a nossa oferta para o altar e fala, bom, eu estou em dívida, eu não consigo servir direito. Então nós precisamos nos lembrar disso, né? Reconciliar.
E aí entra também em Mateus 18, que fala nessa semana no alimento diário, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, Mateus 18, 15. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. É preciso notar essa expressão aqui. Ganhaste teu irmão. Não fala ganhaste a discussão. Ganhaste teu irmão. Então, por que nós buscamos os irmãos, às vezes, para conversar? Para ganhar o irmão. Não ganhar a discussão. Porque, irmãos, honestamente, o grande problema não está quando nós estamos errados. O problema é quando nós, pelo menos, pensamos que estamos certos. E na nossa certeza, a gente endurece a coisa. Eu estou certo, ele está errado. Por que eu tenho de conversar com ele? E outra, por que eu tenho de perdoá-lo? Então, por quê? Para ganhar o irmão. Esse é o objetivo aqui. O Senhor não está falando quem está certo e quem está errado. O Senhor está falando qual que deve ser o resultado dessa conversa. Né? Não é reconhecimento de culpa ou de razão. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo 2 ou 3 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, até mesmo se nós levamos mais alguém para conversar, nós devemos ver o que o versículo anterior falou. Não é para provar quem está certo e quem está errado. É para ganhar o irmão. Esse deve ser o nosso objetivo. E isso, muitas vezes, implica em abrir mão da razão, de estar certo. E deixar. Quem é o juiz? O Senhor é o juiz. Certo? Mas só que em vez disso, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu tenho alguma coisa contra algum irmão, mas eu não tenho coragem de falar pessoalmente com ele. Só que eu não consigo deixar de falar. Então eu chamo alguém para desabafar. Muitas vezes é para orar. E é isso que Tiago 4:11 fala. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Quantas vezes nós nos colocamos como juízes dos irmãos? De novo, eu não tenho coragem de falar com ele sobre as questões, mas eu procuro alguém. Só que quando eu procuro alguém com uma pseudo motivo de ou desabafar ou orar, irmão, eu estou falando isso para você orar, tá bom? Mas aquele irmão lá, vamos falar a verdade. E você já notou que muitas vezes essa é a expressão, irmão, vamos falar a verdade. A gente começa com isso, né? Vamos falar a verdade. Não estou mentindo, talvez esteja exagerando um pouco, mas é verdade. Certo? A questão toda é que nós nos colocamos como juízes. Nós não devemos nos preocupar com isso. Existe um juiz. E ele é justo. E todos nós, vamos comparecer perante o tribunal dele e dar conta, pessoalmente, do que nós tivermos feito. Então, irmãos, nós não devemos nos preocupar. Muitas vezes nós ficamos tão indignados em nós mesmos, né? Mas aquele irmão fez isso, ele estava errado, ele não podia fazer isso, onde já se viu, os irmãos não fazem nada, o Senhor não faz nada, será que... Não, calma. O Senhor faz, só que Ele também é longânimo. Graças ao Senhor por isso. Porque se Ele é longânimo com aquele irmão que nós julgamos que está errado, Ele também é longânimo conosco. E nós precisamos disso. Então, Tiago 5:9 fala assim:
não vos queixeis uns dos outros. Para quê? Para não serdes julgados. Então, olha só. Quando eu queixo e me ponho de juiz de alguém, na verdade, eu vou ser julgado por isso. Então, é um negócio bem, capcioso isso. Porque nós queremos ser o juiz, mas no fim isso nos coloca numa posição de ser julgados. E precisamos nos lembrar disso. Então, nessa hora, quando nós vamos conversar com alguém para esclarecer alguma coisa, precisamos nos lembrar de Tiago 1,19. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É preciso conversar sobre certas questões, são questões delicadas, são questões problemáticas? Sim, nós precisamos aprender a ser prontos para ouvir. Porque, irmãos, não adianta. Toda história tem dois lados. Certo? Quando eu apresento o meu lado, eu apresento o meu lado do meu jeito. Assim, toda vez que um irmão vem falar conosco e fala assim, irmão, aconteceu isso, aquilo, a gente já começa a ficar indignado. Já começa a ficar bravo, com raiva do outro irmão. Aí você vai ouvir o outro lado. Aí você fala, a história não era bem assim. Então, cada um de nós tem a sua história para mostrar. Tem o seu lado para mostrar. Quando nós vamos conversar com alguém, precisamos estar dispostos a ouvir, ser tardios para falar. E, especialmente, ser tardios para nos irar. Porque, senão, nós acabamos complicando a situação. Em Romanos 12:16, Paulo fala: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Então, nesse caso, sempre que nós vamos esclarecer as questões, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor, não a nossa. Não ser sábios aos nossos próprios olhos. Eu acho que uma figura vale muito mais que 1000 palavras, né? Então, em Mateus 18, logo depois dessa resposta, de Pedro, a Pedro, que deveríamos perdoar até 70 vezes 7, o Senhor conta uma parábola. Então, eu queria ler essa parábola com vocês, Mateus 18, 23 em diante. Fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que fosse paga a dívida. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O que significa perdoar? Não cobrar mais. Então o que o rei resolveu fazer? Tá bom, eu não vou mais cobrar isso de você. 10.000 talentos. Um talento era 6.000 denários. E o denário era o pagamento de um dia. Ele devia 10.000 vezes 6.000. Isso dava, eu tive de anotar aqui, 60 milhões de denários. E o denário era o pagamento de um dia. Uma vida? 60 milhões de dias.
Não, os engenheiros e matemáticos de plantão, quanto dá 60 milhões dividido por 300? Vamos usar o ano com 300. Como? 164 anos. 60 milhões dividido por 300? Não, porque você tem que dar um dia de folga por semana. Se não, certo? Senão ele ia profanar o sábado, não ia dar ruim. Dá quanto então? 200 anos. 200 anos. Então, nos próximos 200 anos, ele poderia pagar a dívida. Certo? Hã? Ah, eu sabia. 202. Então, tranquilo. Em 200 mil anos, você paga a sua dívida. Irmãos, essa era a nossa dívida com Deus quando Ele mandou o seu Filho à cruz por nós. Essa era a dívida que cada um de nós tinha. E o que o Senhor fez? Ele quitou a dívida, enviando o seu Filho para a morte. Essa foi a redenção que o Senhor fez por nós na cruz. Uma dívida de 200 mil anos, o Senhor pagou com a vida. Certo? E prometeu que não vai cobrar mais, porque o Filho já pagou. Essa é a nossa salvação. Toda vez que nós vamos partir o pão, nós precisamos nos lembrar disso. Aquele pão e aquele cálice simbolizam que nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Ok? Só que aí ele sai, né, no versículo 28, fala assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quantos denários? 100. O denário é o pagamento de um dia. 100, certo? Descontados os sábados, que uns 4, 5 meses, com folga. 3 meses. E o que ele faz? O que o devedor fala assim: olha, seja paciente comigo, e tudo lhe pagarei. A mesma coisa que ele tinha dito para o rei. Só que ele ia trabalhar 200 mil anos, e esse companheiro dele, talvez com 3, 4 meses, poderia pagar. E o que ele fez? Não perdoou. Não contou nem até um. Mandou direto para a cadeia. Lançou na prisão. E aí, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Olha que versículo interessante esse, irmãos. Os companheiros viram aquilo. Viram o quê? Que aquele que tinha recebido um perdão daqueles, não perdoou o outro, e isso fez o quê? Entristeceu. Irmãos, é isso que acontece com todos nós. Quando nós vemos um irmão com rancor, com raiva ou com inimizade com outro irmão, o que isso acontece? O que isso causa? Tristeza. Então, às vezes, nós achamos que é um problema pessoal. Não, sou eu com aquele irmão. Todo mundo sofre. Lembre-se, quando um membro sofre, todos sofrem. Lógico, o Senhor sofre, a cabeça sofre, os membros, o corpo todo sofre. Então, não pensemos que ter inimizades entre nós é uma coisa insignificante. Não é. O Senhor sofre, os irmãos todos sofrem. E lógico, nós sofremos muito. Porque na maioria das vezes, não digo na maioria das vezes, mas muitas vezes, sofre mais quem não perdoa. Porque nós ficamos remoendo aquela coisa.
no nosso coração, cria uma raiz que vai se aprofundando, atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha a comunhão com os outros irmãos, atrapalha a nossa vida, nós viramos miseráveis. Então, versículo 32, vendo o Senhor, então o seu Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo, como também eu me compadeci de ti? O mesmo. Está vendo aquilo que Paulo fala e aquilo que o Senhor Jesus fala? Por que nós perdoamos? Porque nós fomos perdoados. Por que nós nos compadecemos? Porque o Senhor se compadeceu de nós. E também para que o Senhor volte a se compadecer de nós, porque nós continuamos acumulando dívidas diante do Senhor. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Que, embora tenhamos sido perdoados, embora nós tenhamos o desejo de não ofender a Deus e de não pecar mais, nós continuamos pecadores. A carne não foi eliminada. Só vai ser eliminada quando o Senhor Jesus voltar e nos der um novo corpo. Enquanto isso acontecer, o pecado habita em nós. E o pecado nos leva a pecar. Lembre-se, nós pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Então, vivemos na carne, vamos cometer pecados. Vamos ofender um ao outro. Agora, se nós queremos que o Senhor continue a se compadecer de nós, como Ele já fez, nós também precisamos aprender a como nos compadecer dos outros. E isso então mostra que, irmãos, nós precisamos de outra vida e outra natureza para fazer isso. A nossa não resolve, não é suficiente, e nós mesmos não perdoamos. Indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Ou seja, na contabilidade divina, isso vai ficar registrado se nós não perdoarmos. E um dia nós vamos ter de acertar contas com o Senhor. Aquele que nos ofendeu e pecou contra nós, ele vai acertar contas. Nós não precisamos nos preocupar com isso, porque eu volto a dizer, esse é o nosso grande problema. Se nós estamos errados, nós podemos até demorar para nos humilhar e pedir perdão porque nós erramos, reconhecer que nós erramos. Agora, quando nós estamos certos, é muito pior, porque nós nos apegamos à nossa razão. E isso é terrível. Por isso nós precisamos ser conformados ao Senhor Jesus, que, sendo igual a Deus, não se apegou àquilo, mas se tornou homem, foi humilde, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, o padrão que o Senhor estabeleceu é o que nós precisamos aprender a seguir. Então, para isso, nós precisamos de outra vida. A nossa vida não dá conta. Nós precisamos da vida divina. Nós precisamos que a vida do Senhor, a natureza divina, haja em nós. E aí entra a questão de nos humilhar diante do Senhor. Se nós nos humilhamos, é que nós podemos perdoar uns aos outros. E isso vai nos conformando a Cristo. Entendeu? Nós vamos adquirindo o caráter de Cristo. Então, em muitos casos, irmãos, o que nós precisamos é realmente ir diante do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. O Senhor consegue, eu não. Nesse momento nós estamos nos humilhando diante do Senhor. E o que acontece? O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí Ele nos dará a graça para perdoar alguém. Não vamos nos iludir, irmãos.
Nós só perdoamos pela graça de Deus. Nenhum de nós é bonzinho. Nenhum de nós é bonzinho. Nós até podemos dizer que perdoamos, não vamos lá encrencar, criar caso, mas lá no fundo do coração, às vezes, a coisa ainda fica se revolvendo ali. Entendeu? E no fim ele me mordeu. Nós vamos lembrar até aquele dia. Nós não conseguimos fazer isso sem a graça de Deus. Nós realmente precisamos. E o resultado é paz. Paz. Né? Em Romanos 14, 19, Paulo fala assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns com os outros. E no fim, nós devemos entender, nós estamos em Romanos 14, 19, Romanos 15, 1 e 2, fala assim, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Porque o que acontece muitas vezes é isso. Como eu tenho razão, eu quero me agradar, eu quero me mostrar que eu estou certo. Mas ele continua, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não é que nós vamos simplesmente relevar as coisas. Às vezes algumas coisas precisam ser resolvidas, mas o resultado deve ser ganhar o irmão e produzir a edificação. É isso que nós devemos fazer. Irmãos, é um exercício e não há diploma. Como nada na vida divina. A única coisa que nós temos diploma é o diploma de salvação. Nós somos regenerados, nunca mais vamos perder esse novo nascimento. Mas o nosso processo de transformação, de ser conformado a Cristo, de adquirir o caráter de Cristo, as características de Cristo, não há diploma. Em alguns casos, nós resolvemos a questão, perdoamos, não cobramos de novo. Em outros, a gente fala assim, não, agora tudo bem, já aprendi e tal. O Senhor levanta outra situação e fala, você precisa se exercitar mais. Quando você faz exercício, você precisa ir aumentando as cargas se quiser ter melhor resultado. O Senhor faz o mesmo conosco. Ele vai aumentando as cargas. Mas Ele concede graça. Então, né? Graças a Deus mesmo. Graças a Deus que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não pensem que haja alguma situação de desavença ou de ofensa insuperável. Não tem, porque a graça é superabundante. Não, mas ele me ofendeu demais. Ótimo. Porque assim você vai provar uma porção de graça muito maior do que você provaria se fosse uma ofensazinha desse tamaninho. Porque se fosse uma ofensazinha assim, você ia tentar resolver por você mesmo. E a glória seria sua. Né? Eu dei conta. Por isso que o Senhor às vezes levanta alguém para nos levar a uma situação em que a gente não dá conta. Para aprender o óbvio, que a gente não consegue ver quando a situação não é tão grave, que nós não damos conta. Então, graças ao Senhor, irmãos, pela vida da igreja, pelos irmãos maravilhosos que nos ofendem, que nos dão a oportunidade de ganhar mais graça. É fácil vir aqui à frente falar, tá? Ok? Daqui a pouco nós vamos... Eu tenho certeza, essa semana mesmo já vai surgir alguma situação. Porque é sempre assim, né? Por isso que eu falo... Por isso que eu fiz... Não sei se é tão bom que eu tenha vindo aqui falar com vocês, não. Entendeu? Eu quero ver o que o senhor vai aprontar comigo essa semana. Para eu... Por favor, ore por mim.
para que eu ganhe graça.